Olá, gente querida do coração verde e amarelo, em mais uma edição imperdível, o seu jornal Foco do Brasil. Convidamos para conferir as informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Não esqueça, queremos saber mais uma vez com o seu comentário de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo e lembramos, confira se o sininho de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. A quinta-feira do presidente foi reservada ainda para sua recuperação de saúde. Com atendimento por videoconferência, ele conversou com Mário Frias, secretário especial de Cultura do Ministério do Turismo, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, e Jorge Antônio de Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Pelas suas redes sociais, Bolsonaro publicou: o governo Bolsonaro zera imposto de importação de equipamentos de energia solar. As resoluções publicadas no Diário Oficial da União surgem após sequência de isenções no mesmo sentido de cerca de 539 itens ligados ao combate do Covid-19. O presidente ainda comentou: ferrovias ganham prioridade neste governo, hidrovias de grande e pequeno porte, aeroportos e rodovias que passam por gigantesco trabalho de reformulação. Enquanto aguarda que o Covid-19 esteja vencido em seu organismo, o presidente Bolsonaro tem mantido sua rotina a partir do Palácio da Alvorada, onde atende por meio da internet, sai na área externa do palácio e por ali até chega a conversar com alguns apoiadores que prestigiam suas breves caminhadas na área externa e até mesmo alguns representantes da imprensa. Vai para Salvador, presidente, inaugurar lá o terminal? No Porto? Eu não sei como é que fica agora. Eu estaria lá amanhã. O senhor precisava de ficar mais calmo, mais casinha, mais com a Michele. A barra é muito pesada. Com a Michele é pesada a barra? Não. Dia 23 de julho, dia dos PRFs. Hoje é. Eu botei no Facebook a matéria. Facebook já? Eles pegaram hoje 166 milhões pedras preciosas. 5 toneladas de maconha, 700 quilos de cocaína hoje. 700 quilos de cocaína? É. E 5 toneladas de maconha. O Brasil vem feito muita coisa errada, vem acontecendo há muito tempo. Não dá para te resolver de uma hora para outra. Então, paciência para vocês. Qualquer negocinho aí, o pessoal costuma criticar e atirar. Muito demais. A Argentina estava assim, voltou agora para... Tá uma maravilha a Argentina agora, o pessoal está está acompanhando. A questão da pandemia não tem como, não existe como evitar você for para ficar isolado num canto aí, você pode evitar. Fora isso, quem está vivendo em sociedade, mais cedo ou mais tarde vai pegar. Com certeza. Não tem como evitar a morte no tocante a isso. No Brasil ninguém morreu, pelo que eu tenho conhecimento, por falta de atendimento médico. Sim. Com certeza. Com certeza. Isso aqui todos os é recursos que o governo repassou para estados e municípios. Isso aí é um ataque à nossa economia, a economia de vários países. Não tem nada de alguns estão falando que isso vai durar até 22, imagine. Vai empobrecer todo mundo. Se continuar com essa política que está aí, empobrece todo mundo. As pessoas, os mais jovens, e eles estão, cada vez mais pessoas acordando para a situação que nós vivíamos, a situação do Brasil, a geopolítica do mundo, e cada um que acorda passa a acordar outros. Dá para imaginar como estaria o Brasil se o PT tivesse ganho as eleições? Eu falei isso ontem. Estava na miséria. Nunca mais. Não é só PT, é qualquer esquerda. Isso, lá no grupo dos grupos de trabalho só tem. Presidente, mas às vezes para negativar demora muito tempo, viu? Não, tem já protocolo internacional que depois do 14º dia... Isso, exatamente, você já pode começar a trabalhar. Presença de vírus, essa pessoa pode trabalhar. Exatamente. Mas comigo, se eu sair daqui e sair negativo, já vi. Nos próximos dias eu faço mais um teste. Isso aqui é uma Amanhã mudança. a mídia vai estar falando que o senhor não abotou o seu último botão. É possível. É possível, é possível. Vai falar que eu tinha uma caixa de cloroquina no bolso. O presidente Jair Bolsonaro ficou satisfeito em saber como o governo federal tem ajudado as famílias brasileiras.
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indica que cerca de 29,4 milhões de domicílios brasileiros, ou seja, 43% do total, receberam em junho deste ano algum tipo de medida de proteção social para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, como o auxílio emergencial e o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Isso até a Globo, gente, teve que divulgar e destacou por algum tempo em suas manchetes no G1. Auxílio emergencial beneficiou quase 50% da população, diz IBGE, foi a manchete. E Lula, o ex-presidente condenado pela Lava Jato, criticou o presidente Jair Bolsonaro e sua defesa da medicação cloroquina no combate ao novo coronavírus. Os brasileiros são vítimas de um presidente que se acha médico e agora deu para receitar remédio. As duas principais agências de saúde dos Estados Unidos descartaram o efeito da cloroquina e por isso o Trump doou 3 milhões de doses para o Brasil. Agora os estados sofrem pressão para usar, declarou Lula. O ex-presidente também afirmou durante uma entrevista que a verdade é que a forma que o Trump encontrou de jogar a cloroquina dele fora foi mandando para o Bolsonaro usar. E ele segue defendendo o uso contra todas as orientações médicas. Olha, gente, Lula desconhece o grande número de médicos brasileiros usando em protocolos iniciais e com sucesso em seus pacientes a hidroxicloroquina, a azitromicina e outros medicamentos associados. Então, com a palavra aos senhores médicos que conhecem de fato se isso dá ou não resultado. E repetimos a mesma pergunta a Lula. Se Bolsonaro, na opinião de Lula, se acha médico por querer que os brasileiros vençam o coronavírus e por isso defende o uso de um medicamento, o que Lula achava que era quando suas gestões e a gestão de sua sucessora Dilma foram marcadas por escândalos e escândalos de roubos, corrupção contra o dinheiro do povo brasileiro? Já aconteceu um dia de você ter malas de dinheiro, ou pelo menos uma mala cheia de notas de 50, 100 reais? Olha, quantos brasileiros poderiam dizer que tiveram uma façanha dessas, hein? Vá lá que em um momento de venda de um imóvel, um terreno, uma casa, enfim, aí tudo bem, momentaneamente. Mas dinheiro que sobrou mesmo, hein? Que você não sabe o que fazer com ele? Pois é, quando entramos no universo da corrupção política, quantas vezes já vimos isso com o dinheiro do povo? E agora, mais uma vez, a velha mala repleta de notas graúdas volta a aparecer. O ex-governador Agnello Queiroz, do PT, foi alvo de uma operação do Ministério Público que investiga o suposto pagamento de propina na contratação de leitos para a rede pública de saúde do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em endereços da capital. Na casa do ex-governador, a polícia apreendeu uma arma que estaria sem registro e, por conta disso, ele foi conduzido para a delegacia. Durante a operação, os policiais também apreenderam uma mala com dinheiro em endereço ligado à vice-presidente do Instituto Brasília para o Bem-Estar do Servidor Público. Nas imagens feitas por lá é possível ver que havia notas em real e até em dólar. A apuração apontou ainda que os valores pagos teriam sido transferidos para o Instituto. De acordo com o Ministério Público, o político e um ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, nos cargos públicos entre 2010 e 2014, receberam indevidamente R$ 462 mil, valor que corresponde ao famoso 10% dos 4,6 milhões de reais referentes ao contrato. De acordo com a apuração, para camuflar a propina, uma empresa teria firmado um contrato fictício de publicidade e marketing com o IBESP. O pagamento teria ocorrido em 2014 durante a gestão do petista. Uma coisa é certa, poucos brasileiros tiveram ou terão o privilégio alguma vez na vida de guardar tanto dinheiro em malas, como vimos nesta e em outras operações descobertas pela polícia. Não há nenhum problema em ter dinheiro, desde que seja de origem legal. Sobretudo que não seja dinheiro público desviado de propinas,
como tanto já vimos neste país em um passado não muito distante. Agora, outros ex-governadores também estão nas manchetes. Além de Coutinho, ex-governador da Paraíba, que é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por desvios de 134 milhões na área da saúde durante seus mandatos de 2011 a 2018. É muito dinheiro. Ainda culpam o presidente Bolsonaro pelo problema eventual aí de falta de leito, isso e aquilo, de equipamento. Olha o que fizeram há pouco tempo, gente. Uma investigação apontando desvios de 134 milhões de reais em um estado brasileiro, Paraíba, em gestões anteriores. É coisa de outro mundo. Mandatos de 2011 a 2018. Também o Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSDB, por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Alckmin é acusado pelo recebimento de mais de 10 milhões de reais em doações não contabilizadas da Odebrecht. De acordo com a denúncia, Alckmin teria recebido 2 milhões da Odebrecht na campanha ao Palácio dos Bandeirantes em 2010 e 9,3 milhões quando disputou a reeleição em 2014. Em nota à imprensa, o Diretório Estadual do PSDB de São Paulo disse que reitera sua confiança na idoneidade do ex-governador e que no fim do processo os fatos serão esclarecidos. E o próprio governador tucano João Dória demonstrou solidariedade, não só a Alckmin, mas também a José Serra. Ambos têm a minha solidariedade. O senador José Serra e o ex-governador Geraldo Alckmin. Defendo a continuidade das investigações com toda a liberdade pelo Ministério Público e os organismos investigatórios. Confio que as respostas serão dadas de forma adequada e lembro que estamos no período de investigação, não há nenhuma condenação, defendeu João Dória, naquela concepção de sempre de que entre eles todos são inocentes antes de tudo. Não importam as evidências, por isso Lula, por exemplo, está solto. Aliás, por isso grande parte dos brasileiros acha PT e PSDB partidos com o mesmo viés, em sintonia. Os indícios mostram que eles utilizaram inclusive a mesma cartilha. Na denúncia contra Geraldo Alckmin, o Ministério Público de São Paulo afirmou que havia um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que envolvia a Odebrecht e o ex-governador. A empreiteira teria repassado, então, milhões de reais em espécie ao candidato tucano em 2010 e outros milhões também na disputa pela reeleição em 2014. E os valores não foram, como sempre, contabilizados na prestação de contas da campanha de Alckmin. Pessoalmente, acho bem bacana, gente, ver o trabalho do DENIT, Ministério da Infraestrutura do Governo Federal, enfim, em prol do povo brasileiro. Alguns vídeos têm sido publicados regularmente e destacamos 2 agora porque quando vemos isso dá orgulho de ser brasileiro e ver com ações certas, como as ações certas que estão sendo realizadas transformam nossas vidas. Veja esse vídeo com imagens com boa notícia para o Pará. O governo Bolsonaro concluiu a construção de 3 pontes de concreto na BR-230, conhecida como Transamazônica. Assim, os usuários que trafegam pelo trecho paraense, localizado entre Brasil Novo e Medicilândia, não precisam mais usar desvios ou pontes de madeira. As imagens são belas e demonstram como ações assim contribuem para mudar a qualidade de vida de brasileiros. E também como o Brasil é grande, imagine você quantas obras similares a essas são necessárias neste país. E mais, quantas obras dessas poderiam ter sido feitas com o dinheiro da corrupção, que a corrupção já engolfou do dinheiro público brasileiro, com os famosos 10% ou as propinas ou mais, né? Que no fim viraram malas de dinheiro e dinheiro nas cuecas também. Quando se bane as práticas ilícitas, obras avançam, não ficam paradas no meio da história, são concluídas, outras são começadas e a vida do brasileiro muda para melhor. E do norte para o sul, outras imagens também compartilhadas pelo DENIT mostram uma obra monumental na região metropolitana de Porto Alegre. O próprio ministro Tarcísio Gomes de Freitas compartilhou a notícia boa para os gaúchos. A travessia da Ponte do Guaíba será liberada 2 meses antes do previsto. A construção da estrutura segue com ritmo acelerado e será aberta já em novembro. E para garantir